Hoje nós vamos começar com Mateus, capítulo 2, versículo 13 a 23. Aos irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube, a nossa gratidão, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelas orações, obrigado por estar participando aqui conosco. Os irmãos que estão aqui, também todos muito bem-vindos, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 13 a 23. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os arredores, todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então, se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel, tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Vamos orar ao Senhor? Bendito Deus, graças te damos, porque tu podes iluminar o nosso coração, com graça, com misericórdia, com amor, não porque mereçamos, mas porque a tua misericórdia é tão grande, e tu queres tanto, ó Senhor, nos ensinar, que tu nos ensina, apesar de sermos pecadores, distantes de ti, e por mais que desejemos andar na tua presença, só conseguimos quando o teu Espírito Santo nos guia. Dá-nos, ó Senhor, plenitude do teu Espírito, ensina-nos, ilumina-nos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a astúcia de Herodes. E enviando-os a Belém, quem é que envia? Herodes. Disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Isso era astúcia. Ele não queria adorar, ele não queria servir o Senhor, ele estava com medo. Como dissemos já há algum tempo, ele matou a própria esposa, matou os próprios filhos, 3 filhos. A esposa chamava-se Mariana, e ele mata. Então esse homem é perigoso, astuto, e os descendentes dele também são astutos. É tanto que Jesus e João Batista concordam quando diz que eles são como raposas. Eles são astutos, são maquiavélicos. Mas ele faz com que os magos eles saiam para servir a ele, para serem espias dele,
para irem lá olhar, descobrir onde é que está Jesus e dizer: olha, eu sei onde está. E aí ele vai dizer, e ele vai fazer o quê? Matar Jesus. Essa é a intenção. Mas Deus, na sua providência, diz o texto de Mateus capítulo 2, versículo 12: sendo por divina advertência prevenidos. Quem foi prevenido? Os magos. Prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Essa é a intervenção divina na história. Os magos parecem ser crentes, serem tementes a Deus, porque eles estão indo com um objetivo de adorar, um objetivo de levar suas ofertas, um objetivo de engrandecer o nome do Senhor Jesus. E eles chamam de o Rei dos Judeus. Eles haviam estudado, havia uma profecia lá em Números que dizia a respeito de uma estrela. Os magos seguiram essa estrela, mas eles não conhecem o coração do homem. Não conhecem. Mateus capítulo 2, versículo 14, o que é que diz? Dispondo-se ele, tomou de noite. Por que de noite? Porque quando José teve a revelação de que precisava fugir, os magos iam voltar. Os magos voltaram e disseram, os magos foram advertidos pelo Senhor. José também foi advertido pelo Senhor. E ele disse, José, toma o menino, toma a criança, foge, vai para o Egito. Ele sabia, Deus sabia o que ia acontecer. E além disso, tinha todas as profecias já planejadas e preparadas pelo próprio Senhor. Então ele toma de noite. José não teve um sonho? Que horas é o normal da gente sonhar? De noite. Então José, na mesma hora que tomou conhecimento, ele não disse, eu vou esperar o dia raiar, eu vou esperar nascer o sol. Não. Era urgente. Era questão de vida ou morte. Mas será que Herodes poderia matar a criança? Tentaram matar Jesus várias vezes antes. Tentaram jogar Jesus de um precipício. E Jesus passa entre as pessoas e não é jogado desse precipício. Porque não era chegada a hora de Jesus morrer. Mas ele toma Maria. José foge para o Egito. Os magos, quando são advertidos, eles tomam outro rumo. Quando Deus nos adverte, é bom a gente levar a sério. É bom a gente tomar outro rumo. É bom a gente dar ouvidos às advertências de Deus. Porque o mundo é cheio de gente astuta, que quer tirar vantagem, que quer maquinar o mal, que parece ter uma boa aparência, um bom coração, mas são pessoas astutas. E a gente tira essa primeira lição, vendo a astúcia de Herodes e vendo a providência de Deus, o Pai. Quem é que alerta José? Deus, o Pai. Quem disse, do Egito chamei o meu filho? Deus, o Pai. Em Oséias capítulo 11, versículo 1. Ele diz isso lá em Oséias. E ele está falando de que ele tira o seu povo do Egito. Quando ele está aí, Mateus toma emprestado essa declaração e aplica à vida de Jesus. Assim como o povo foi retirado do Egito, assim como o povo foi retirado da escravidão, da opressão, Deus também tira Jesus do Egito e o chama para Israel. E em Jeremias 31, por quem é que Raquel chorava? Por quem é que Raquel chorava? Jeremias 31 fala do povo de Deus que foi levado cativo. E lá no cativeiro eles estavam tristes, eles estavam arrasados, eles estavam cabisbaixos, eles estavam sem esperança.
E aí Deus, no capítulo 31, ele diz que amou Israel. Então, quando o povo de Belém está chorando por quê? Porque Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas Mateus também cita esse texto para trazer uma mensagem para o coração daqueles primeiros leitores e para nós. Porque o capítulo 31, que fala do retorno do povo para Israel, diz assim, versículo 3: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Apesar de Raquel estar chorando, apesar das pessoas de Belém terem tido seus filhos mortos, como aconteceu quando levaram as pessoas para o cativeiro, como aconteceu quando escravizaram Israel, quando Israel foi, muitas crianças foram mortas, muitas crianças foram escravizadas, mas Deus está dizendo: eu amo vocês. Apesar do que está acontecendo, apesar da maldade humana, apesar da crueldade do coração humano, eu amo vocês e eu chamo vocês com amor, com benignidade, com compaixão, com amor eterno. Amor que jamais acaba, jamais acaba. Também é citado Jeremias por Mateus por uma segunda razão. Em Jeremias 31, versículo 16, diz assim: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão. Muitos filhos foram levados cativos, os filhos também foram mortos, e Deus está dizendo: enxugue seus olhos, porque os seus filhos voltarão. Os seus filhos voltarão. É mensagem de quê? De recompensa. O trabalho, a sua fé, a sua compaixão, a sua confiança em Deus. Raquel, habitantes de Belém, não percam a esperança. Tudo isso que vocês estão fazendo vai ter recompensa. Não pense que você sofre de graça, não. Não pense isso. O nosso trabalho no Senhor, diz o texto bíblico, não é vão. Jeremias 31, 17. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Uma coisa que eles poderiam pensar, ao verem os seus filhos sendo arrancados deles, é que eles podiam dizer: eu não tenho mais sentido para viver. Tem gente que quando vê o filho morto, diz: eu não tenho mais sentido a vida, não tem mais esperança para se viver. Por que eu vou viver? Essas pessoas também perdiam a esperança. Também pessoas, os maridos estavam mortos e as viúvas perderam seus filhos. Como na história da viúva de Sarepta, perdeu seu único filho. O que ela ia dizer? Acabou, está tudo perdido. Ele está dizendo: não, há esperança para o teu futuro. Mas eu não tenho mais filhos. O que vai ser de mim daqui a 3 anos, 4 anos, se eu não tenho mais filhos? Quem é que vai me sustentar? Quem é que vai me proteger? Diz o texto sagrado: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Agora minha aljava está vazia. O que é que vai ser de mim? Aí Deus diz: tem o quê? Esperança. Seus filhos voltarão. Tudo isso que a gente diz não tem mais jeito, Deus diz: tem jeito. Outro texto bíblico, Jeremias 31, 31. Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nova aliança faço em meu sangue,
Quem foi que disse isso? Jesus. Jesus diz: eis que vos faço nova aliança no meu sangue. É sobre essa aliança nova que Jesus estava falando. Os filhos são tirados, as pessoas perdem a esperança, as pessoas acham que não existe recompensa, que a gente trabalha para Deus e Deus diz: não, tudo bem, servo inútil, não fez mais do que o seu dever, pois até o servo inútil, que faz apenas a sua obrigação, ele também tem a sua recompensa. Quando ele diz: fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, quando Mateus cita Jeremias, um judeu, ele não ia lembrar só do choro de Raquel, ele ia lembrar da recompensa, ia lembrar do amor de Deus, ia lembrar da esperança, ia lembrar que Deus tinha feito uma promessa de uma nova aliança. E essa aliança era no sangue de Jesus. Jesus hoje, nesse texto, está apenas nascendo. Melhor do que tudo isso, Deus também, além disso, tem um plano. João capítulo 1, versículo 46. E aí a gente começa a entender por que é que Jesus também foi do Egito para Nazaré. Quando Deus diz para José: olha, pode voltar. Pega a mulher, pega teu filho e volta. Volta para Israel. Essa é a palavra de Deus. Deus não disse Nazaré, Deus não disse Belém, Deus não disse Efraim, Deus disse: volta para Israel. Mas aí ele foi para Nazaré, porque havia uma profecia, e ele será chamado Nazareno. E as pessoas, quando olhavam para Jesus, no seu estado de humilhação, quando ele toma a forma de homem, é humilhação. Quando ele nasce numa manjedoura, é humilhação. E em João 1,46 diz: perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Natanael foi lá. E quando Natanael estava chegando, Jesus disse: eu te vi sentado ali debaixo daquela árvore. Ele disse: ah, Senhor, tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o mestre, o profeta. Ele disse: você está dizendo isso tudo de mim porque eu disse que você estava sentado debaixo de uma árvore? Muitas outras coisas maiores você verá, muitas outras coisas. Aí você vai sim reconhecer quem eu sou. Mas olhando e dizendo que Jesus veio de Nazaré, Jesus nasce em Belém, o pai leva a esposa e o filho Jesus para o Egito, do Egito, com a morte de Herodes, ele retorna. Quando ele retorna para Israel, ele ia voltar para Belém, mas soube que Arquelau estava reinando, então ele resolve ir até Nazaré. Como isso foi providência de Deus, o plano de Deus. A gente diz: não, mas como é que José sabia? Mesmo sem ele saber qual cidade morar, Deus está controlando os planos. Você já pensou nisso? As coisas que nós vivemos estão todas debaixo do controle de Deus. Um outro texto, Jeremias também, capítulo 29, versículo 11 e 12. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Primeiro, é o Deus da providência, o Deus da proteção, o Deus que livra o José, Maria, o menino, livra para que ele tenha a morte na cruz, e não morte prematura e da forma que ele não planejou. Não, você vai morrer na cruz
para salvar, vai derramar o seu sangue para remir todos os que creem no meu Filho Jesus Cristo. Todos aqueles que têm fé. Depois ele mostra de como ele é um Deus que tem planos. E agora ele diz, Pai nosso que. Ele mostra-se como um Deus que é Pai, um Deus que é amoroso, um Deus que tem pensamentos de paz, pensamentos bons. E às vezes as pessoas chegam a blasfemar dizendo, Deus não planejou coisas boas para mim. Deus planeja coisas boas para você. A gente que se desvia do caminho. Quando Deus cria Adão e Eva, Ele coloca eles aonde? No jardim. Coloca os dois no jardim. Foi plano bom ou foi plano ruim? Foi plano bom. Nesse jardim tinha a árvore do bem e do mal, mas também tinha a árvore da vida. Adão é que, Eva é que, os dois, comeram da árvore errada. Se tivessem comido da árvore da vida, estariam vivos. Mas foram comer da árvore proibida. Eles estavam livres para comer da árvore da vida, de qualquer uma das árvores. Mas eles foram comer justo da errada. Deus tem ou não tem pensamentos de paz? Quando Ele envia Jesus Cristo, quando Jesus encarna, isso é pensamento de paz. Isso é pensamento para unir, para quebrar o muro que fazia divisão entre Deus e os homens. Ele tem pensamentos bons ao nosso respeito. Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Mas tem pouca gente orando. Às vezes ora só no dia de aperreio, não ora no dia do louvor, não ora no dia da alegria, não ora no dia de paz, não ora no dia de conforto. E veja no versículo 11, para vos dar o fim que desejais. Como é que você quer viver a sua vida? Não, mas eu não vou pedir isso a Deus. Peça para a glória dele. Senhor, dá-me e eu te glorificarei. Senhor, socorre-me e eu te glorificarei. Senhor, ajuda-me e eu te glorificarei. Senhor, eu não quero morrer como um pagão, eu quero morrer como um cristão. Qual é o desejo, o propósito da nossa vida? Qual o propósito da nossa vida? Como é que a gente quer viver? Aí ele diz, eu tenho pensamentos bons, eu tenho pensamentos de paz. Peça, ore. Pai nosso que... É assim que começa a oração do Pai Nosso. E a gente tem que aprender a orar e reconhecer que Deus é o nosso Pai. Veja o que Jesus diz, vosso Pai Celeste vos perdoará. Não adianta a gente ter riqueza sem ter perdão. Aí Jesus diz, vosso Pai vos perdoará. Também palavras de Jesus, sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Palavras de Jesus também, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. É contra o medo, contra o pavor, contra o terror que vem de dia ou de noite. Tenha calma, pequenino rebanho, vosso Pai, você tem Pai, e é o Pai Celestial. Jesus ainda diz, Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade. Jesus disse, Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que às vezes você nem pediu e Deus já lhe deu.
nem pediu, e Deus já satisfez o desejo do seu coração. Disse Deus: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vamos ler juntos? Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 16 a 18. Deus é o que para você? Pai. Mensagem de Natal. A história dos reis magos, não voltando até onde estava Herodes. Jesus fugindo para o Egito, sendo levado por José e pela sua mãe. Mostra um Deus providente, mostra um Deus amoroso, mostra um Deus cuidadoso, mostra um Deus que nos dá esperança, revela um Deus que tem cuidado de cada um de nós, revela um Deus que vimos tudo isso, e além de tudo isso, que a gente tem que aprender. Nosso Pai, Ele é o nosso Pai, Ele nos sustenta, Ele nos protege, Ele é o Pai perfeito. Nós somos pais imperfeitos e sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Aí Jesus diz: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará àqueles que lhe o pedem. O que é que você vai pedir nesse Natal para o Pai Celestial? Paz, conversão, esperança, cura, transformação, perdão. Há tantas coisas boas e importantes para a gente pedir, que o nosso coração deseja. Pai nosso que estás nos céus. Foi assim que Jesus começou a sua oração e nos ensinando que Ele tem um pai humano, adotivo, José, que cuidou dele, mas que tem um pai que quando o dragão, a antiga serpente, vem no dia do nascimento dele tentar matá-lo, ele o arrebata e o leva para distante, e o leva para a segurança. Deus cuidará da gente e nos tratará como o pai cuida de um filho, nos protegerá e nos livrará e nos dará paz.